Essas habilidades vão fazer com que você se torne um líder de marketing extremamente desejado por entender sobre liderança, estratégia de marketing e inteligência artificial. Eu sou Thiago Félix, eu sou Head de Marketing e Estrategista. Em 2023 eu ganhei o prêmio como melhor profissional de Growth no Brasil pelo Chanelis e hoje eu fui convidado pela 001 Educação para ajudar você que tem essa dor de crescimento na carreira. Então, um papo muito reto, direto. Primeira habilidade que você precisa desenvolver é a comunicação de influência. A comunicação de influência, você já ouve o tempo inteiro falar sobre posicionamento, sobre você ter uma boa oratória, mas a comunicação de influência, na minha visão, ela tem que responder a alguns critérios. Primeiro critério, quem que é a pessoa que eu estou me comunicando? Se eu sei que, por exemplo, para Maria é importante eu trazer o resultado primeiro, eu não vou trazer a dúvida primeiro. Falo, Maria, olha, o resultado dessa operação foi tal e eu quero propor essa alteração para que a gente atinja esse outro resultado. Percebe? Eu entendi que a Maria tem uma linha de comunicação onde ela valoriza muito o resultado. Agora o João, ele tem uma linha de comunicação que valoriza o relacionamento. Se o João valoriza o relacionamento, qual que é a minha abordagem com ele para falar do mesmo tema? João, tantas pessoas participaram disso daqui, isso foi um movimento bastante promissor para a área, trouxe uma conexão maior entre as pessoas e essa conexão nos ajudou a gerar muito mais resultado. Você percebe que a comunicação de influência, num primeiro momento, ela é menos sobre eu e mais sobre o outro. E a grande sacada é que você tem que aprender a ser um camaleão. E esse camaleão é aquele profissional, não é um profissional fake ou falso, não é isso, mas ele é adaptável, ele adapta a estratégia de comunicação dependendo do círculo social que ele está, ele adapta a estratégia de comunicação dependendo da mensagem que ele tem que passar, se é uma mensagem positiva, se é uma mensagem mais neutra, se é uma mensagem negativa. Imagina que eu chegue falando para o meu CEO, o nosso resultado caiu. É louco eu falar isso, né? Então, eu deveria olhar primeiro para qual que é o modelo de comunicação dele. Então, eu olho para a pessoa, entendo qual que é a mensagem que eu tenho que passar e aqui, como profissional, eu vou entender como eu visto o meu posicionamento. Então, essa comunicação de influência nada mais é do que você sugerir para a pessoa uma visão de mundo que você quer trazer, mas você não sugere apenas baseada na sua lente, mas na lente do outro, tá? Então, isso é influência, você pensar como o outro. O próximo é, você não precisa de permissão para ter protagonismo. O que isso significa? Que todo protagonismo não depende de permissão. Você já imaginou, Jeff Bezos, Elon Musk ou qualquer outra pessoa muito influente, o seu pai, sua mãe, seu tio, irmão, quem quer que seja, alguém que você considere uma pessoa que teve sucesso. Você acha que veio ali o Papa, que veio Deus, que veio a igreja? Não veio, pode até ter uma influência espiritual, isso daqui não é sobre religião, mas independente de qual que seja a sua visão de mundo, você não precisa de permissão para agir. Muitas vezes as pessoas acabam caindo num vitimismo, Vítima é uma coisa, vitimismo é você ficar ali dentro de um cenário falando, olha, ninguém me permite fazer tal coisa, eu queria entregar tal e tal resultado e as pessoas não estão permitindo, mas você já parou para pensar que você não precisou de permissão para estar na Terra e, portanto, você não precisa de permissão para você entregar o melhor e utilizar todas essas competências para fazer com que os negócios gerem resultado e que a sua carreira, obviamente, tenha resultado. Ninguém vai vir aqui te dar um atestado de, olha, a partir de agora você está autorizado a exercer influência. Não, as pessoas simplesmente não vão esperar isso de você, assim como elas também não vão querer que você faça naturalmente, você só tem que fazer. E a partir do momento que você dita essa regra, que você tira essa coisa de esperar essa permissão e passa a entregar valor, a exercer influência, a ter posicionamento, a ter a visão sistêmica, você faz com que essa permissão que você precisava, ela caia por terra e aí sim você executa. Executa, ajusta e essa é a lei, tá? De todo líder. O próximo passo é gestão de prioridades. A vida da liderança não é fácil. Apesar de ser muito proveitosa, a gente aprende muito, aprende a lidar com pessoas, a gente aprende a lidar com desafios que naturalmente pessoas que não estão na liderança não precisam lidar. A gente tem que falar com 360, Eu tenho que falar com o meu par, tenho que falar com o meu liderado, com o meu líder, com o líder do meu líder, que o líder do líder do líder do meu líder. Então,
é um cargo que ele tem ali muita coisa boa, mas ele traz muita responsabilidade. E essa responsabilidade, ela diz respeito muito sobre como a gente gere o nosso tempo e as nossas prioridades. Como um líder, né, não basta você ter uma visão de pensamento sistêmico, uma visão de negócio, uma visão de comunicação influente, se você não souber separar o joio do trigo e entender qual que é o momento certo de você fazer cada coisa. Então, prioridade é uma coisa bastante importante. Se você tem 10 coisas para fazer, uma delas pode mudar a rotina do teu time, o resultado do seu time num curto espaço do tempo, isso se torna prioridade. Se tem 10 tarefas e essas 10 tarefas não movem a visão de negócio, não movem o resultado daquilo que você tem que entregar, a resposta você já tem, isso não precisa ser feito. Agora, se você tem uma tarefa que ela não te prejudica hoje, mas pode te prejudicar amanhã, aí você tem que colocar isso dentro de um roadmap para fazer. Percebe que aqui a gente está falando o tempo inteiro que prioridade nada mais é do que eu tenho algo para entregar, tenho um resultado para cumprir e o que eu vou fazer ajuda ou não ajuda a cumprir esse resultado. Se não ajuda, descarta do caminho. Limpa esse backlog falso que muitas vezes a gente cria de deixar tudo com 50 agendas, com 100 agendas na semana. Tem gente que faz isso. Eu acho loucura. Você ficar 50 agendas numa semana é totalmente impraticável, porque você não tem tempo de pensar em como ter prioridades. Até porque tudo que parece prioridade, a gente sabe que na verdade é só um mascaramento de um dia produtivo. Dia produtivo é aquilo que tem começo, meio e fim e resultado óbvio, tá? Próximo, capacidade de formar time. Isso é uma das coisas que é mais difícil para um líder iniciante. Por quê? O líder iniciante, até os líderes mais sêniores, tá? Porque a gente tem uma falsa sensação de que nós precisamos de pessoas exatamente como nós, em um determinado cargo. Quando você está formando um time, uma estrutura de pessoas, você tem que recuperar aquela ideia de pensamento sistêmico que eu falei lá no começo do vídeo e imaginar o seguinte: olha, onde eu trago, né, para que eu preciso dessas pessoas e quem são os perfis de pessoas que vão ajudar a corrigir as lacunas da área e ajudar a acelerar os resultados. Então vamos imaginar que a gente está falando de uma área de criação. Se eu já tenho uma pessoa extremamente criativa, que pensa campanhas, que pensa em criativos, em ads e tudo mais, de forma muito ampla e aquela coisa mais de olhar de inovação, e essa pessoa não entrega tanto o by the book, o executável, um plano, a praia dela mesmo é execução de criatividade, que tipo de outro perfil você precisa? Talvez você precise de um perfil que aterrize mais. Porque a equipe é isso. Quando você está formando uma equipe, você não forma de pessoas um exército parecido com você. Você forma um grupo de pessoas que vão ter um propósito único, né? Essas pessoas sabem onde elas vão chegar, mas cada uma vai ajudar em um pedaço do terreno. Por mais que você tenha pessoas generalistas, que é um profissional bastante valorizado no mercado, aquele profissional que joga em vários times, que consegue, né, ser um destaque por fazer mais de uma coisa, mas ainda assim ele tem algumas características que são só dele. E é importante você dar essa visão para essas pessoas, é importante que você deixe essas pessoas brilharem naquilo que elas têm de melhor e as complemente naquilo que o seu time precisa e que o resultado precisa. E mais uma vez, a gente não forma times porque eu quero ter um time de 50, 100 pessoas para mostrar no currículo que eu já liderei 100 pessoas. Você forma time baseado no que o negócio precisa e também baseado no que o teu time precisa. Às vezes o teu time tem uma pessoa que consegue jogar em 2 lados do campo e essa pessoa está se desenvolvendo, né? Você precisa formar substitutos. Então, começa a pensar nas lacunas e nas possibilidades de acelerar o resultado do teu próprio time. Se você fizer isso, aí você tem um time incrível, tá? A próxima, inteligência emocional em jogo político. Eu brinco que liderança é menos sobre dizer o que tem que fazer e mais sobre como fazer e com quais sinergias. A gente vive um cenário, né, que por muito tempo muitas pessoas acreditaram que a liderança era o drinking coffee, está na cadeira de liderança, ele não faz nada. Até tem aqueles ali que poderiam ver esse vídeo para se atualizar das 10 habilidades para ser um líder de influência estratégico, mas tem um ponto que, na minha opinião, eu diria que é a coisa mais importante desse vídeo, que é como você se torna um ser político.
E um ser político não significa que você tem que puxar tapete, que você tem que ficar fazendo banho-maria, mas você tem que entender onde você está, quais são as relações de poder, quais são as relações de influência, o que vale ou não vale a pena brigar, o que dentro do cenário você poderia executar ou não poderia executar, qual que é o momento certo. É um jogo de xadrez, né? E no jogo de xadrez existem algumas peças que fatalmente têm propósitos claros, né? O peão, por exemplo, é diferente da rainha. O rei é diferente da rainha. A torre, ela anda em determinados movimentos. O bispo anda na lateral. Então percebe que o jogo de xadrez, se você pudesse aprender até um jogo para você entender como ter esse pensamento político e estratégico, xadrez seria uma dica boa para você começar a entender que a liderança ela é sobre a execução política de planos para você fazer com que mais pessoas aderam ao seu movimento, para você fazer com que mais pessoas topem entrar dentro do teu movimento e aí sim construir um time sólido, forte, resiliente. E a última habilidade é aprendizado acelerado. Gente, tem uma coisa que dá ódio para vice-presidentes, para CEOs, para grandes diretores de grandes empresas, que é a pessoa que tem uma dificuldade de aprendizado rápido quando ela é líder, tá? Eu não estou falando dos times. O líder que não tem aprendizado rápido, ele não entendeu o jogo. E aprendizado rápido não significa que eu vou ler uma página e vou aqui sair palestrante. Mas não, você tem que unir essas 10 competências e pensar, bom, meu time hoje fez tal coisa, tivemos esse resultado e esse erro. Amanhã você já não vai fazer mais esse erro. Você não pode cometer esse erro do mesmo jeito. Você tem que mudar. Aprendizado é isso. Aprendizado é você entender o cenário, executou e no momento que você executou, você gerou um aprendizado. O resultado é um aprendizado, seja ele positivo ou negativo, mas ele é um aprendizado e como todo aprendizado ele tem que ser convertido num framework de coisas que funcionam, coisas que não funcionaram e o porquê não funcionaram. Porque a pior coisa quando você está dentro de uma sala com um CEO, com um vice-presidente é o resultado caiu esse mês. E aí todo mundo pergunta por quê? Não sei. Não sei, então você pode ir embora, pode pegar sua carteira de trabalho, sair da empresa, porque se você, que é o líder do negócio, não aprendeu, então talvez você esteja na cadeira errada. Então percebe que a liderança, nesse caso aqui de aprendizado acelerado, não é sobre você ter leitura dinâmica, ler um livro com 10.000 páginas e no outro dia chegar palestrante. É sobre você executar e quando você executar e falhar alguma coisa, você ter a competência e a capacidade de entender o padrão da falha e replicar esse aprendizado para que a empresa não vá para o mesmo lugar. Porque a liderança é isso, ela está ali guiando, está dando a rota o tempo inteiro. E se você aprende qual que é a rota certa e qual que é errada, aí você tem o jogo na mão. Ao usar essas habilidades, você vai construir uma carreira impressionante e se tornar o profissional mais desejado. Já recomenda aqui para mim se você pensou em outra habilidade que eu não pensei e me diz também qual que é a habilidade que você vai começar a usar e aplicar a partir de amanhã.